começar aqui a exposição do Evangelho de João, capítulo 17. E os irmãos sabem que esse capítulo é voltado, na verdade é uma oração de prestação de contas. Diga assim comigo, oração de prestação de contas. Jesus está prestando conta com o Pai daquilo que Ele já fez, que tinha feito aqui na terra com os seus discípulos. Então, quero começar hoje essa exposição com vocês. Mas, antes da gente entrar no capítulo 17, nós temos que fazer um tipo de reprisa do capítulo 16. E é muito forte, porque o versículo 33, que é o último versículo de João 16, vai dizer o seguinte, olha: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o capítulo 16 termina com esse versículo. Eu quero só enfatizar alguns pontos aqui interessantes, porque Jesus começa falando que nós temos que ter paz nele. A nossa paz está atrelada ao quê, gente? A Jesus. E aqui é muito forte, porque João 14, 27, a parte A, João vai dizer: deixo-vos a paz. Isso aqui é Jesus falando através de João, recitando o que Jesus tinha falado. Ele fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, olha só, nós somos, meus irmãos, membros da Paz Church. Nós temos que ter a paz dessa igreja, amém ou não? Amém. Isso aqui é muito forte, porque Jesus, um dos nomes para Jesus, em Isaías capítulo 9, versículo 6, tem 5 nomes, e ele é o que? O príncipe da paz. Então, João vai falar o seguinte: olha, vocês vão ter paz em mim. Agora, ele continua o texto dizendo: no mundo passais por aflições. Mas olha só, e é interessante porque algumas versões vai trocar essa palavra de aflição por decepções, por exemplo, tribulações, desacertos. No mundo a gente vai passar por isso, por contratempos que a gente não queria passar. Então, isso aqui é muito forte, porque somente a gente tem que entender que o Evangelho não é um mar de rosas. O Evangelho não é só coisinhas doces, não é só coisas geladas. O Evangelho tem o quê? Tem renúncia, tem desafios, tem problemas a serem resolvidos. No seu life, não são somente mar de rosas. Lá tem dia que você talvez vai estar sozinho, tem dia que você vai estar triste, cabisbaixo, arrasado, cansado. Então isso é o Evangelho. Mas voltando, só para a gente continuar aqui em relação à paz, nós temos que ter uma decisão, que nós temos que promover a paz. Diga assim: eu sou um promotor da paz. Então, nós temos que ter paz em nossa casa, nós temos que ter paz no trânsito, nós temos que ter paz no trabalho, amém ou não, gente? No condomínio, com os vizinhos, onde eu chego, eu promovo, eu sou um agente, um divulgador, alguém que preza pela paz entre as pessoas. Mas vamos continuar aqui, que ele vai dizer o seguinte: passareis por aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Algumas versões vai trocar essa expressão bom ânimo por exemplo, manter-se animado. Ou seja, vão ter aflições, contratempos, dificuldades, desânimo, mas mantenham-se assim mesmo, o quê? Animados. Ou então algumas versões vão dizer: mantenham-se corajosos. Outras versões vão dizer: mantenham-se fortes. Diante de quê, meus irmãos? Da tribulação e da aflição. Vamos então entender algo, que você não pode baixar a cabeça diante daquilo que te desanima. Você não pode esquecer que depois de todas as noites da vida, sempre vai vir o quê? O dia. O que a noite simboliza? Dificuldades, problemas, contratempos, decepções, enfim, não estou legal, isso é um momento de noite, de escuridão da alma. Depois disso, se você manter-se firme e bom ânimo, como o João ensina, vai vir sempre o quê? O dia, um momento de especial. Mas vamos entrar agora então no capítulo 17, só foi a introdução. Nesse capítulo 17, a gente vai estar vendo aqui a circunstância dessa oração de Jesus. Só para você entender, todo o capítulo é uma oração e uma prestação de contas de Jesus com o Pai. Então, é muito forte, porque a circunstância dessa oração, ela acontece quando Jesus tinha acabado de pregar, né, um sermão falando sobre
falando sobre o Pai para os seus discípulos. E aqui então agora ele fala ele terminou falando sobre os discípulos ao Pai, agora fala do Pai sobre os discípulos. Isso aqui é algo muito, muito, muito forte. Agora veja que algo interessante, que o ministério de Jesus, sempre a pregação com a oração andava junto. A gente pregou sobre isso aqui há algum tempo atrás, poucas semanas atrás, sempre a oração com a pregação andavam de mãos dadas. Nesse capítulo a gente vê uma clara aparição de uma oração intercessória. Jesus se coloca na brecha, numa posição de intercessão pelos seus discípulos. E também a gente vai ver também que chegou essa oração até nós aqui. Então, primeiro, essa foi a circunstância dessa oração. Segundo, nós temos que ver o conteúdo dessa oração. Primeiro, essa oração é dividida em 3 conteúdos. A primeira parte, a gente vai estar falando sobre isso aqui hoje, que vai do versículo 1 até o 5º. A primeira parte, Jesus, ele ora por si mesmo. A segunda parte, que vai do versículo 6 ao 19, ele ora pelos discípulos, aquele que ele já estava discipulando há 3 anos e pouco. E depois, do 20 ao 26, ele ora por nós. Então, a oração é por ele, pelos que ele já estava acompanhando e por aqueles que viriam, que somos nós que estamos aqui agora. O contexto dessa oração é muito legal, porque ela antecede o período de sofrimento de Jesus. Jesus tinha feito aquela reunião de ceia com seus discípulos, tinha feito aquela última ceia, tinha partido o pão, e agora ele sabia que Judas estava em processo de entregá-lo para aqueles homens malvados. Então esse é o contexto dessa oração, aquele contexto de prestação de contas. Agora, a ênfase dessa oração é muito legal, porque essa oração, ela se concentra-se no propósito de Deus para a vida de Jesus. Isso aqui é muito forte, porque ele ora, ele pede para que o Pai os guarde do mal, ele pede para que o Pai separe aqueles discípulos do mundo, e ele termina pedindo que o Pai possa qualificá-lo para o céu, e que o Pai possa trazer sobre aqueles discípulos essa graça do Espírito Santo. Mas vamos entrar então aqui agora. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês hoje é sobre essa questão do aspecto da salvação nesse capítulo aqui. A gente observa que a cruz de Cristo é um instrumento para a salvação. Diga assim comigo: a cruz de Cristo é um instrumento para a salvação. Vamos entrar então aqui agora na parte do capítulo 17. Veja comigo o versículo 1. Nós vamos estudar durante essa exposição, versículo por versículo aqui. João 17:1 vai dizer: tendo Jesus falado estas coisas. Quais eram estas coisas? Lembra do versículo 33? No mundo passareis por aflições, mas o quê? Mas tende bom ânimo, porque eu venci. Ele falou isso, terminou isso, ele continua agora, tendo Jesus falado isso, versículo 33, ele levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Isso aqui, meu irmão, é muito forte, porque nós vemos aqui a oração sacerdotal, nós vemos aqui o mestre sendo um exemplo de homem de oração, mas essa expressão Pai é muito forte, porque fica muito clara aqui a presença da Trindade aqui. Essa palavra Pai é usada cerca de 100 vezes no Evangelho de João. Olha só, Pai, Jesus se dirige à Trindade, sendo parte da Trindade, mas ele vai falar que a hora tinha chegado. Então, o nascimento de Jesus, meus irmãos, como também a sua vida, a sua morte, não foram um acidente, não foi algo, aconteceu, a gente, puxa, realmente isso aconteceu, não foi algo que programado pelo Pai, foi algo que o Pai já tinha organizado isso desde a antiguidade, desde antes do mundo existir, já estava claro que Jesus viria para morrer por nós. Então a gente observa aqui que a cruz é um instrumento para glorificar o Pai. O que Jesus fala? Pai, glorifica o teu nome. Ou seja, a morte vicária de Cristo tinha como caráter principal de glorificar o nome de Jesus. Isso aqui é algo muito forte. Mas também ele termina falando o seguinte: olha, para que o Filho te glorifique a ti.
Então, a morte, a cruz, não só glorificava o Pai, mas também trazia glória para o Filho, porque o Filho estava fazendo o quê? Atendendo à orientação, ao desígnio do Pai, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, observe algo comigo muito interessante, porque quando a gente vê isso aqui, João capítulo 10, versículo 18, vai dizer o seguinte: ninguém atira a minha vida de mim, mas eu a dou espontaneamente. Não foram aqueles homens que roubaram, ceifaram a vida de Cristo. Não, ele entregou. Ele entregou. Estou aqui, eu me entrego para vocês. Vocês podem me crucificar. Olha só, ele fala, eu entreguei a minha vida. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 2, versículo 20, que Cristo me amou, que se entregou por mim. Jesus fala, olha, eu entreguei, eu dei espontaneamente. Então a cruz é um instrumento de quê, gente? De salvação. Isso aqui é muito forte, porque De Castro disse que a odiosa profundidade do Gólgota, onde Jesus foi crucificado, significa apenas a glorificação de Cristo. Quando Cristo entregou, ele glorificou o Pai, e ao mesmo tempo, ele foi o seu nome glorificado. Mas a gente observa no versículo 2, a essência da salvação. Veja comigo o versículo 2, assim como lhe conferiste autoridade sobre a carne, a fim de que ele conceda o quê? A vida eterna a todos os que deste. Diga assim comigo, conferiste, conceda e deste. Isso aqui é muito forte, porque essas três expressões no grego aparecem 16 vezes nessa oração aqui do capítulo 17. Isso aqui é muito forte, porque não há, meus irmãos, vida eterna fora de Jesus. Como lhe conferiste, eu acho muito legal, porque Jesus aqui, ele fala na terceira pessoa do singular. Ele não fala eu, fala ele. Ele está falando dele mesmo, mas ele fala o seguinte, Pai, ele, só conferiste a ele, lhe conferiste a ele, ou seja, a mim mesmo, conferiste o que? Autoridade. Essa palavra autoridade no grego é exúcia. Fala de quê? Da pessoa ter realmente o domínio, a autorização, a qualificação para poder fazer o quê? Uma determinada tarefa. Por exemplo, Jesus falou o seguinte, eis que lhe dou o quê? Toda a autoridade para pregar o quê? O evangelho. Ou seja, eu lhe dou para vocês a autorização, a carta de autorização, o poder. Eu dou para vocês a liberdade. Vocês têm o quê? A minha autorização para fazer o quê? A pregação do evangelho. Isso aqui é muito, muito, muito forte. Então, veja comigo o versículo 3, que, olha só o que diz o versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Isso aqui é muito legal, porque Agostinho, no século 4, no seu livro Confissões, ele vai dizer que esse verbo conhecer significa mais do que um certo entendimento intelectual. Não é só um conhecer de ter informações. É um conhecer de ter o quê? Um sentimento de compromisso. Então, eu não tenho somente o conhecimento teórico de Jesus. Eu tenho o quê? Eu tenho um conhecimento prático, uma vivência, uma experiência. Já viu aquela pessoa que fala muito, olha, Deus, Jesus fez isso no passado? Isso é o quê? Isso é um conhecimento intelectual. Mas a gente tem que buscar, meus irmãos, um conhecimento o quê? Pessoal. Diga assim, eu preciso buscar um conhecimento pessoal. Mas ele fala aqui também sobre o quê? E a vida eterna. Eu quero falar sobre isso porque nós temos uma eternidade. Isso aqui não é novo para ninguém. E esta eternidade, ela acontece o seguinte, nós vamos passar ela com ou sem Cristo. Nós vamos passar ela no céu, todos nós aqui em nome de Jesus, mas muitas pessoas vão passar lá fora, no mundo, vão passar no inferno. E Jesus fala o seguinte, olha, e a vida eterna é esta. Então, para mim poder conhecer Jesus, eu tenho que ter certeza da minha o quê? Salvação eterna com Ele. Isso aqui é muito forte, porque nós temos que entender algo interessante. A vida eterna é experimentar o esplendor, a alegria, a santidade, é experimentar a vida com Deus. O texto fala que te conheçam. Jesus ora para que aquele discípulo, Pai, eu peço que eles conheçam a Ti.
Irmãos, deixa eu falar aqui para vocês. Quando a gente conhece Jesus de verdade, a gente nem se escandaliza com nada. Sabia disso? Toda vez que nós crentes ficamos escandalizados porque um pastor adulterou, porque um pastor fez algo muito errado, porque um irmão que eu amava tanto, ele foi capaz de fazer aquilo ali, eu não acredito, eu estou decepcionado. É porque eu não conheço Jesus. Talvez o meu foco está o quê? Nas pessoas. Eu estou talvez depositando a minha confiança, talvez eu estou achando que as pessoas são incapazes de fazer algo errado. Então, eu preciso conhecer Jesus. Eu quero falar para você aqui agora, algumas características que eu separei aqui para que você possa entender. Tem tantas características, mas eu quero falar pelo menos 3 características. Primeiro, uma pessoa que conhece Jesus, ela reconhece que precisa de Jesus, ela acredita que Ele é o Senhor e Salvador e recebe-o como Senhor e Salvador. Então, se você reconhece que Jesus Cristo é o Senhor, você recebe Ele, você vive para Ele, você está demonstrando que você está procurando conhecê-lo. Segundo, essa pessoa que conhece Jesus, ela se esforça demais para poder ter uma conduta, para que as suas ações e a sua vida resplandeçam em conformidade com Jesus. Deixa eu explicar para você. Então, se eu falo mal de alguém, a pergunta é, será que Jesus falava mal das pessoas? Então, se eu critico exacerbadamente alguém, Jesus criticava as pessoas? Se eu trato uma pessoa de maneira rude, Jesus tratava as pessoas assim? Se eu olho para um irmão que está falhando e digo assim, você não tem jeito, às vezes eu nem falo, eu falo para dentro de mim mesmo, está aqui Jesus, se eu já vi sair só Jesus na causa. Como é que eu olho para as pessoas? Então, se eu olho diferente do que Jesus olha, eu estou percebendo que eu ainda não conheço Jesus. Está me entendendo aqui, gente? Amém ou não? Um outro exemplo que eu coloquei aqui para a gente poder analisar juntos é como é que eu conheço Jesus? Quando eu tenho humildade e disposição para submeter a minha vontade à vontade de Deus. É muito fácil estar na igreja, no evangelho, e eu oro, eu determino as coisas, eu peço que seja assim, faça isso, Jesus, faça isso, faça aquilo. É como se Jesus fosse, eu vou dar o exemplo e do Enzo, é como se Jesus fosse o Enzo e eu fosse eu. Então eu falo assim para o Enzo, faça isso, Enzo, faça aquilo ali, faça aquilo ali. Como se eu estivesse dirigindo a vida de Jesus. Isso não é conhecer Jesus. Conhecer Jesus é quando a gente fala o seguinte, Deus, eu coloco a minha vida, os meus pensamentos, os meus desejos, o meu intelecto, eu me submeto ao senhorio de Cristo. Isso é uma demonstração de que eu conheço Jesus. Diga assim, eu conheço Jesus. Ele orou, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. E ele vai falar, o único, olha só no singular, único Deus verdadeiro. E ele fala, e a Jesus Cristo a quem enviasse. Veja comigo, por favor, agora o versículo 4. Ele vai dizer, eu vou falar aqui agora sobre a consumação da salvação. O versículo 4 ele vai dizer, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me enviaste ou confiaste a o quê, gente? Fazer. Todo mundo está lendo aqui esse versículo comigo, gente, aqui? Ok? No Tadeu eu não coloco, para que a gente poder dar uma manuseada na Bíblia aqui. O que ele fala no versículo 4? Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Deixa eu recitar algo interessante aqui para você, que observe, ele fala que ele glorificou consumando. O que é consumando? Concluindo. Ou seja, o que eu vim fazer, eu fiz. Eu fechei com chave de ouro. Vamos trazer para os nossos dias aqui agora. Quando que eu e você vamos poder falar isso? Deus, eu consumei a tua obra aqui na minha vida. Só 2 ocasiões. Primeiro, se a gente passar para a glória. Se alguém morrer, pronto, uma vez que morreu, fechou o processo de trabalhar para Jesus aqui, não tem mais o que fazer. E segundo, só pode acontecer na segunda vinda de Cristo. Então, toda vez que eu paro no meio da estrada, o meu chamado pessoal, ministerial com Deus,
que Jesus não voltou ainda, nós estamos aqui. Se eu não morri, estou vivo, se eu parei, nós estamos o quê? Nós não estamos imitando Jesus. Jesus foi até o final, até o seu martírio, chegou, estava prestes, Deus, eu estou encerrando aqui agora, estou fechando a minha participação nesse mundo, eu vim fazer, eu fiz aquilo que o Senhor me designou para fazer. Então diga assim comigo, só quando eu morrer, ou quando Jesus voltar. O que eu aprendo com isso? Que nós temos essa missão de fazer o evangelho acontecer enquanto a gente respirar. Amém, gente? Enquanto a gente respirar, nós temos essa missão de maneira muito, muito clara. Então, isso aqui é algo muito forte que a gente tem que entender. Mas, observe comigo que na cruz, Jesus bradou o quê? Está consumado. Observe o que ele falou momentos antes. Está consumando. Estava no processo de ser entregue para começar aquela morte na quinta-feira à noite. Quando é na sexta, ele, ao morrer, ele fala, está consumado. Isso aqui é muito forte, porque essa expressão, está consumado, acontecia em 3 ocasiões. A primeira ocasião, era quando um pai dava uma missão para um filho. Eu chego para o Enzo, lave a louça de casa, e cuidado para não quebrar aquilo que é de vidro. Eu dei a missão para o Enzo lavou a louça, ele falou, papai, eu acabei. Que no grego é tetelestai. Está o quê? Consumado. Então acontecia nesse contexto. Acontecia também quando, por exemplo, eu devia para o Reginaldo, então eu paguei para o Reginaldo aquela promissória que eu devia, ele pega e ele carimba. Está pago. Tetelestai. Terceiro ponto, acontecia quando alguém recebia uma escritura de um terreno. Comprou um imóvel, recebeu, naquele tempo já tinha escritura, viu gente? Naquele tempo já tinha escritura. Recebeu, pagou o imóvel, recebeu aquela escritura, aí colocava aquele carimbo, falando tetelestai. Está o quê? Consumado. Jesus teve essa autoridade, dizer, Deus está consumado aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu quero abrir um parênteses aqui para os irmãos. Só você pode saber isso aí. Será se você está fazendo o que Jesus mandou você fazer mesmo? Será se você está fazendo a intensidade que Ele te chamou para fazer? Será se você fosse morrer hoje, você tinha essa coragem de dizer, Deus, eu estou indo, mas eu tenho certeza que aquilo que o Senhor me chamou para fazer, eu fiz. Será que a gente pode fazer isso mesmo? Jesus teve essa autoridade para fazer isso. Versículo 5 e o último de hoje, eu vou falar com vocês agora sobre a recompensa da salvação. Versículo 5 ele vai dizer, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Primeiro eu quero falar para os irmãos aqui a dupla divindade aqui. Primeiro, Jesus afirma que Ele faz parte, nessa oração aqui, que Ele sempre existiu desde antes da fundação do mundo. Então Jesus não foi criado. Jesus não foi criado. A Trindade não foi criada. Eles sempre existiram. Ele fala que, olha, antes que houvesse mundo, nós já existíamos. Isso aqui é algo muito importante. Segundo ponto que a gente pode ver nesse versículo é que ele se refere à glória que possuía, uma glória que a gente observa na Bíblia, que sempre foi associada a um único Deus. Só que agora Jesus estava recebendo todos os nossos pecados. Estava naquela cruz. Estava agora, o pai agora tinha virado as costas, não conseguia ver o sofrimento do filho. E agora, antes disso, ele pede, Pai, glorifica-me, como o Senhor está sendo glorificado. Ou seja, Pai, eu quero voltar a ser partícipe desta glória que o Senhor Deus é. Porque ele deixou isso é tão forte, porque se você for ver Filipenses 2,8, vai dizer que ele se humilhou tanto, ao ponto de morrer uma morte de cruz. Uma morte que somente os mais altos condenáveis, só aquelas pessoas que tinham cometido grandes atrocidades, morriam daquela forma. Ele morreu daquela maneira. Então agora ele fala, Deus, eu sei que eu estou recebendo tanto pecado,
mas eu peço que, depois que eu cumprir essa missão, que eu volte a estar junto com a Trindade, vivenciando essa soberania que a gente vivenciou antes que o mundo existisse. Isso aqui é muito forte, meu irmão, porque Jesus abriu mão da sua glória e foi chamado por muitos de o filho do carpinteiro. Já pensou? Observe, toda profissão ela é digna, toda profissão é importante, toda profissão é importante. Se a gente não tivesse carpinteiro, nós não teríamos o quê? Isso aqui tão bem feito. Tudo é importante. Mas você sabe que desde aqueles tempos até hoje existem profissões que se tem mais prestígio social, que as pessoas acham que é mais importante, que as pessoas respeitam mais. Todo mundo é importante, um pedreiro é importante, um carpinteiro é importante, mas quando se trata de um juiz de direito, um promotor, para a sociedade, para Deus é a mesma coisa, para a sociedade, o doutor fulano de tal. Chegou um empresário, o político fulano de tal, as pessoas têm aquela tendência de quê? De respeitar mais. Chegaram para Jesus Cristo e falaram o seguinte: olha, esse homem aqui não é o filho do carpinteiro? Opera tantos milagres, quer dizer, de onde veio esse cara? Esse cara estava entre nós, tão simples, talvez sem condições financeiras muito, talvez a sua família não era uma das mais influentes da cidade. Quem é esse homem? Ele chega e se coloca nessa situação. Então Jesus, meus irmãos, ele foi humilde ao ponto de ser acusado como malfeitor, de morrer pelos nossos pecados, para que a gente pudesse ter o quê? A salvação eterna. Então quero que você fique em pé aqui agora, para que a gente possa orar. Eu quero que você leia esse capítulo durante toda essa semana. A gente vai ainda voltar alguns domingos para a gente poder entender melhor. Mas observe aqui, Jesus, nesses primeiros 5 versículos, ele orando por si mesmo, orando, pedindo força, e deixando muito claro: olha, a minha missão, meu Deus, eu fiz a minha missão. Eu consumei, eu completei, eu não parei no meio da estrada. Eu não desisti, eu fui até o final. Então eu oro que você possa entender que você tem uma missão, não é o Watson que tem essa missão, o Watson é mais um como você, não tem diferença alguma, que tem uma missão de que enquanto eu viver, eu tenho que fazer algo para o Evangelho. Amém, querido? Diga assim: enquanto eu viver, eu vou entregar a minha vida em prol do Evangelho. Pai, muito obrigado pela tua santa palavra. Nós vimos aqui, Jesus, nessa prestação de contas, através de uma oração genuína, de uma oração intercessória, o nosso Jesus, prestes a ser entregue por nós,